O Inter venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Independiente Medellín. Com essa vitória conseguiu garantir a sua vaga nas oitavas de final da Libertadores da América, o que obviamente melhora muito o ambiente do bastidor colorado. O vestiário após a vitória teve celebração de dirigentes, jogadores e também da comissão técnica. A entrevista coletiva do técnico Mano Menezes explicando a importância da parada na data FIFA para que o Inter tivesse um rendimento acima no jogo desta quarta-feira e também a importância do retorno de Maurício para o organograma ofensivo do Internacional. Maurício deu explicações sobre o período que passou afastado pela lesão no ombro. Depena falou sobre a função em que tem sido utilizado pelo técnico Mano Menezes, como um meia pelo lado oposto àquele que ele estava acostumado a jogar. Rômulo descarta que o jogo contra o Independiente Medellín tenha sido a sua melhor atuação com a camisa do Internacional. E Luiz Adriano explicou o abraço acalorado dado em Mano Menezes depois do terceiro gol colorado na partida. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 28 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Atupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu nessa quarta-feira do Internacional. E, obviamente, o mais importante foi a vitória sobre o Independiente de Medellín, 3-1, o Inter classificado para a próxima fase da Libertadores da América, o que dá um alívio fundamental para o ambiente colorado. Obviamente, havia muito receio em relação a essa partida. Valia muita coisa esse jogo, o Inter vence e tem ainda uma perspectiva de coisas melhores durante essa temporada, e mais do que isso, o Inter lucra mais de 20 milhões de reais com essa partida, somado o prêmio por classificação, a premiação pelos jogos das oitavas de final, a premiação pela vitória contra o Independiente Medellín, o Inter aí lucrou mais de 20 milhões de reais nessa história, o que é muito importante para os cofres, finanças do Internacional e para o andamento desta temporada, tá? Bom, eu quero já ir para o ambiente do vestiário pós-jogo, que foi de muita celebração, os dirigentes, comissão técnica, jogadores celebrando bastante. Eu vi, por exemplo, o presidente Alessandro Barcelos circulando pelo estádio Beira-Rio com uma camisa de jogo do Internacional, número 5, eu até brinquei com ele, número 5, presidente. Ele, quando eu jogava, eu era o camisa 5, carteador, em um clima bem mais leve, né? Óbvio, o Inter conseguiu construir e completar o seu objetivo nesse primeiro semestre, que era a classificação na Libertadores. Óbvio que teve eliminação na Copa do Brasil, que chateou bastante, mas a classificação na Libertadores dá uma perspectiva interessante para o Inter no restante da temporada. E eu já quero ir para as entrevistas que aconteceram, tá? Começando pela entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, que primeiro valorizou o trabalho feito durante a parada da data FIFA, tá? Onde o Inter fez trabalhos físicos e táticos que, de acordo com o Mano Menezes, foram fundamentais para que o Inter tivesse um melhor desempenho. Ele disse, abre aspas, a gente vem fazendo todo dia uma preparação melhor. E o atleta, ao estar preparado melhor, as outras coisas também são melhores. A tomada de decisão, o gesto técnico, a perna do Maurício a gente preparou, por exemplo, por uns 2 meses. Então ela veio forte e foi importante a gente sair cedo na abertura do placar. Depois o Mano, em vários momentos, citou que a preparação física, principalmente, dá ao jogador a tranquilidade para que ele chegue inteiro na bola, para que ele tome a melhor decisão. Dessa forma, tomando a melhor decisão, as jogadas são melhores construídas. O treinador deixa de ser burro, disse o Mano Menezes. Tudo isso por conta de um ajuste de rota que aconteceu na parada da data FIFA e o Mano Menezes valorizou bastante isso durante a entrevista coletiva. Um outro fator valorizado bastante pelo Mano Menezes foi o retorno de jogadores que estavam no departamento médico e o aumento de opções que ele tem agora para montar a equipe do Internacional. Por exemplo, ele conta agora com o Depena como uma opção no banco, para a vaga do Maurício, que também veio do departamento médico e começou jogando como titular. E aí assim, ele falou muito sobre a importância tática do Maurício nessa partida. Porque o Maurício é um cara que vem da direita para dentro, da beirada para dentro. Dessa forma ajuda o Alan Patrick na articulação das jogadas. E segundo o Mano Menezes, isso cria uma dúvida na defesa adversária. E com essa dúvida, a defesa adversária dá mais espaços para que o Inter possa construir suas jogadas. Por isso o Maurício é tão importante, tão valorizado. E o Mano Menezes celebrou bastante o retorno desse jogador, que foi fundamental, né? O Maurício fez um gol e deu 2 assistências na vitória do Inter pelo placar de 3-1 sobre o Independiente Medellín.
Falando em Maurício, ele deu a entrevista coletiva ao lado do técnico Mano Menezes e destacou bastante o período de recuperação da lesão que ele teve no ombro, tá? Abre aspas para Maurício, vou ler aqui a fala dele. Ele disse, olha, foi um mês complicado, uma lesão que eu nunca tinha passado. Normalmente os jogadores têm lesão na coxa, tornozelo, na perna, então essa foi uma lesão bem diferente. Além disso, muitas noites dormindo mal. Tudo que eu fazia sentia dor, mas consegui fazer uma excelente recuperação e hoje, como eu estava muito tempo sem jogar, eu estava inspirado, fiquei me preparando bastante tempo para esse jogo. Foi uma recuperação dura do Maurício, né? Porque afetou osso, ligamento, tendão, tudo no ombro ali, foi uma lesão feia no ombro e que ele teve que ficar todo esse tempo parado e agora voltou em grande estilo, fez gol. O Maurício celebrou bastante a atuação que ele teve contra o Independiente Medellín. Quem também falou na zona mista foi Carlos de Pena, tá? E o uruguaio citou exatamente a função que ele está fazendo nesses últimos jogos. Lá no Uruguai, o de Pena jogou como meia direita, na vaga do Maurício. E hoje, contra o Independiente Medellín, ele entrou na vaga do Maurício como um meia direita. E aí ele falou, uma função que eu posso fazer pela direita, o Mano sabe disso. Sempre fico com o campo de frente jogando dessa forma. Fiz no Uruguai contra o Nacional. Hoje ele começou com o Maurício, mas fico à disposição porque é uma alternativa a mais pro Mano. E parece que o Mano, que tanto valorizou ter esse armador de pé esquerdo pelo lado direito, tem essa ideia agora. O Maurício é o titular e o reserva do Maurício parece ser o de Pena, para manter a mesma característica, que ele entende como muito importante porque, segundo ele, o time sabe jogar assim. E o de Pena vai ser uma peça fundamental para que o Inter mantenha a sua maneira de atacar, de jogar, se não com o Maurício, agora com o Carlos de Pena também nessa função de meia pelo lado direito. Depois do de Pena, quem falou foi o Luiz Adriano. E o Luiz Adriano foi perguntado sobre o abraço que ele deu no Mano Menezes depois do terceiro gol do Internacional, o segundo gol dele na partida. Ele foi correndo, fez uma volta e foi direto no Mano Menezes, deu um abraço acalorado no treinador do Internacional. E ele disse, o significado desse abraço é a confiança que ele sempre me passou. As conversas que eu sempre tive com ele. Ele sempre confiou e acreditou em mim, no meu trabalho e no do grupo. Fico muito feliz de dar esse abraço nele e agradecer pela confiança que o Mano Menezes teve em mim. O Mano Menezes tem saído muito em defesa do Luiz Adriano. E foi simbólico o gol do Luiz Adriano e ele ia abraçar o Mano Menezes. Ainda mais agora que Ener Valencia está chegando, o Luiz Adriano pode perder espaço, isso é assunto para outro dia, mas o Luiz Adriano fez questão de agradecer ao Mano Menezes, de dar esse abraço e de explicar na zona mista a importância do Mano Menezes para esse momento que ele vem tendo, que é um momento de recuperação técnica do Luiz Adriano, que fez uma ótima partida, um dos melhores jogadores em campo do Inter contra o Independiente Medellín. Depois do Luiz Adriano, quem falou foi Rômulo, tá? Para mim, melhor jogador em campo, jogador que vem evoluindo bastante, é assim, o tom da entrevista do Rômulo é de um cara que não chegou no seu ápice de evolução ainda. De um cara que tá segurando porque sabe que pode evoluir mais. E eu acho isso interessante. Pra mim, de novo, Rômulo, o melhor jogador em campo contra o Independiente Medellín. E ele foi perguntado se essa foi a melhor atuação dele com a camisa do Internacional. Ele discordou, ele disse que não. Normalmente, quando fazem essa pergunta, os caras dizem, pode ser, acho que sim. Ele disse, não foi essa não. Minha melhor atuação foi contra o Vasco, porque eu fiz gol. E joguei bem também. E, de fato, ele foi muito bem contra o Vasco da Gama. Pra mim, a melhor atuação do Rômulo foi contra o Nacional lá no Uruguai. Mas isso mostra que ele vem tendo uma sequência de boas atuações contra o Nacional, contra o Vasco, jogou bem contra o Coritiba e contra o América Mineiro, e agora contra o Independiente Medellín, pra mim, o melhor jogador em campo. Tá evoluindo o Rômulo, e as entrevistas dele, repito, dão um tom de alguém que não chegou no ápice da sua evolução, de que entende que pode evoluir ainda mais. Vamos ver aonde vai parar o Rômulo, que hoje é titular absoluto do time do Internacional. Por último, eu quero atualizar a situação de DM do Inter, tá? Porque a grande preocupação envolve Pedro Henrique. Ele saiu com dores na coxa, vai ser avaliado nessa segunda-feira no CT Parque Gigante, mas existe uma grande chance dele ficar de fora alguns dias, em especial do jogo de domingo contra o Cruzeiro. É muito difícil que o Pedro Henrique atue. Ele vai passar por exame para saber se teve lesão muscular, qual o grau da lesão muscular, quanto tempo ele deve ficar parado. Atualizações a partir dos próximos dias. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Libertadores da América, Palmeiras e Bolívar, odd do Palmeiras 1.14, empate 8.5, Bolívar tá pagando 18. Boca e Monagas, odd do Boca 1.4, empate 4.75, Monagas tá pagando 8. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!